Há aquelas pessoas com as quais cruzamos todos os dias, a cada passo, que não caminham, arrastam-se pela vida, como se carregassem às costas um imenso fardo. São esses nossos irmãos de jornada que gostaríamos de nos lembrar deles no estudo de hoje. São aqueles irmãos nossos de caminho que merecem a nossa solidariedade. São os companheiros vítimas da depressão. Para a ciência, a depressão é uma síndrome. E síndrome é aquele conjunto nefasto de sintomas que surgem de uma só vez para a dificuldade humana. É aquele kit nefasto de sintomas, tais como a tristeza severa, o fluxo lento do pensamento, a inibição psicomotora, é aquela doença do ânimo, é aquela dificuldade do humor, de difícil tratamento. São aqueles sintomas físicos de origem obscura. É justamente esse o assunto que gostaríamos, não por nossa conta, mas por aqueles que vêm nos ajudar nesse estudo. Não deve ser considerado como depressão aquelas dificuldades, aqueles sintomas, por exemplo, de uma pessoa que tem um grande prejuízo financeiro ou afetivo, ou aquele que gagueja, que se atropela quando passado por um exame. São sintomas muito conhecidos, de origens bem conhecidas também. Mas a depressão são causas obscuras. Nós conhecemos os psicomecanismos, a bioquímica e todos aqueles sintomas tradicionais, mas buscar as causas é a grande dificuldade. Nós chegamos à conclusão que a depressão não causa nenhum dano à saúde, mas indiretamente pode até matar. São as infecções que têm como causa a falta de higiene, a subnutrição pela apatia alimentar, gravíssima, a anorexia alarmante que vemos no mundo, pessoas que são verdadeiras estátuas de cera, em que os ossos se mostram estupidamente à mostra, pessoas que atingiram um estágio que não tem mais volta. Recuperar esses corpos é a tarefa das mais difíceis, sem deixarmos de falar nos prejuízos afetivos, nos prejuízos sociais, nos prejuízos profissionais causados pela depressão. Vejam, amigos, a psicoterapia e os antidepressivos têm feito um grande trabalho num
auxílio, numa ajuda de fora para dentro do paciente, tentando levantar-lhe as forças, os ânimos. O depressivo não é um malandro, não é um preguiçoso. A sua apatia deve-se à enfermidade e não um problema de caráter. E é por isso que os psicoterapeutas fazem um esforço muito grande para que o paciente se interesse por alguma atividade positiva, seja ela qual for, até esportiva, para que ele saia daquele marasmo e passe a viver a vida naqueles mínimos aspectos necessários. Há um ponto, talvez o mais grave, como consequência da depressão, que é o suicídio, sendo alarmantes os índices trágicos que a depressão leva os seus pacientes. O indivíduo sem objetivos positivos na vida passa a ruminar o seu passado, a desenrolar numa ideia fixa, patológica, tudo que de mal lhe aconteceu. É o repassar naquele filme das suas angústias, de tolerância extremamente difícil. E é por isso que a depressão leva o indivíduo ao suicídio, porque ele não consegue conviver com aqueles padecimentos tão terríveis que a natureza humana não consegue suportar. Os quadros depressivos são estigmatizantes. São os remédios controlados, a tarja preta, rotula o paciente com os estigmas do doente mental. O tratamento, no nosso entendimento, deve ser domiciliar, evitando-se internações, a menos em casos alarmantes, gravíssimos. É preferível o tratamento domiciliar com o apoio da família, para que o indivíduo, especialmente o paciente feminino mais carente, porque em cada 4 pacientes, 3 são femininos. Meus amigos, nós fizemos essa rápida retrospectiva para situarmos a nossa condição de espíritas nesse quadro patológico, psicopatológico, que se tornou a doença do século. As pessoas, por da calma palha, mergulham num abatimento e pode ser uma viagem sem volta. Para ilustrar melhor os nossos comentários, as pessoas procuram a ajuda dos centros espíritas e não poderiam procurar lugar melhor, porque o centro espírita preocupa-se com o bem-estar das pessoas, especialmente pessoas que atravessam uma dificuldade de natureza psicológica muito grave. Mas nós vemos a coisa assim: é como alguém que atravessasse a rua para pegar um copo d'água e lançar num imenso incêndio num depósito de papel, com resultados absolutamente pífios. É assim que nós vemos aquelas pessoas que são trazidas
às vezes por familiares com quadros graves de depressão. A medicina preventiva deveria ter sido aplicada lá atrás. E é esse o nosso comentário de hoje, é a nossa advertência a todos nós, sem exceção. No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, temos aqui sobre a mesa, é um capítulo que fala bem-aventurados os aflitos. Nesse capítulo, no item 25, nós encontramos uma mensagem de um espírito com o título A Melancolia, de François Deneuve. Ele nos faz um preciosíssimo comentário sobre a tristeza profunda, alarmante, severa, e nós achamos que nós não precisaríamos de mais nada além desse esforço desse nosso irmão comunicante. Ele vai a fundo no assunto e torna-se uma advertência seríssima, por uma razão muito simples, que a depressão não surge num repente, num estalo de dedo. É um morbo psíquico que vai penetrando a alma humana até deixá-la prostrada psiquicamente. É um morbo psíquico terrível, criado pelo próprio paciente. Então, Deneuve nos chama a atenção, diz a mensagem: o espírito humano faz um enorme esforço para deixar os tormentos da vida e não conseguindo, entrega-se à melancolia profunda. É a apatia, é o desprezo pela vida, com consequências as mais danosas, as mais desastrosas. Vejam só, meus amigos, foi justo por isso que o pai da medicina, Hipócrates, no 4º século antes de Cristo, nos deu uma diretriz inesquecível. Vemos que estamos recuando praticamente 25 séculos atrás para buscar a mediunidade desse luminar. Porque naquela época não existiam academias para que alguém possasse aquele sábio como um patrono da arte de curar. Então ele fez, vendo na sua mediunidade extraordinária, ele denominou a melancolia como fluido negro. E, meus amigos, eu nunca vi verdade maior. Esses estados, esses estágios, às vezes de revolta, de angústia, de despreparo para com a vida, as nossas mentes criam matérias mentais perigosas, e aquelas pequenas nuvens pardacentas passam a flutuar sobre órgãos vitais, e se elas forem somatizadas, nós temos o câncer, nós temos a diverticulite, nós temos os tumores, nós temos enfermidades alarmantes que arriscam a despejar da carcaça física o espírito residente.
com a ajuda dos extraordinários técnicos espirituais que ampliam a nossa capacidade de visão, aquela pequena nuvem deixa de ser uma nuvem para ser uma colmeia extraordinária de pequenos indivíduos famélicos. São os bacilos mentais perigosíssimos para a nossa sobrevivência. E que majestade, Hipócrates, enxergar aquilo como homem, não como espírito. O que fazem os médiuns passistas dos centros espíritas, se não desalojarem esses elementos perniciosos, encaminhando-os aos canais excretores para, pelas leis naturais, aquele material perigoso ser eliminado? E alguém haverá de dizer: mas nós estamos esquecidos, meus amigos. E Jesus? Jesus nos deu em 3 rápidas palavrinhas a terapêutica necessária. O que disse o Mestre nesse episódio, através do seu Evangelho? Tende bom ânimo. Meus amigos, a depressão é a doença do ânimo. Desarmados, nós nos quedamos numa enfermidade que pode nos levar à desencarnação. O que acontece, queridos companheiros, é que nós chegamos à pátria espiritual após uma encarnação e olhamos o nosso histórico espiritual com um certo susto. E aí o que acontece? Nós não conseguimos, por uma absoluta falta de competência, içar os nossos amores daquelas regiões trevosas e nos sentimos frustrados. Também não crescemos as nossas asas espirituais para os voos transcendentes às esferas superiores da vida, e mais uma vez nos quedamos em frustração. E o que nós fazemos? Rogamos contritamente a Deus, ao Cristo, um grande pedido de uma nova oportunidade. Meus amigos, isso é tão comum aqui na casa. Os espíritos doutrinados, recuperados, e que vêm trabalhar junto conosco, são companheiros que se propõem a duras penas: não, eu quero voltar ao mundo terrestre para resgatar tudo aquilo que eu devo. Eu quero ter a minha consciência em paz. Todos nós queremos. E pedimos reencarnações duríssimas. Esses fluidos, o fluido negro citado por Hipócrates, para a nossa visão, são bacilos psíquicos. Você pega um manual de biologia, vai encontrar ali todas aquelas terminologias acadêmicas, daqueles micro-organismos que infestam as águas putrefactas, o próprio ar, com nomes muito bonitos. Perguntamos aos nossos tutores espirituais, e aqueles monstrinhos que formam aquelas nuvens, qual é o nome deles? E esperávamos assim uma resposta bonita, expressões gastando latim, ou aqueles nomes célebres que deram título a esses nossos pequenos irmãozinhos de distância remotíssima. É o bacilo
de Koch, o vírus da AIDS, e vai por aí afora. Meus amigos, respondem-nos os sábios espirituais. Você quer mesmo saber como se chamam cada um desses indivíduos? Eles se chamam angústia, maldade, crueldade, ciúme, preguiça e todos aqueles sintomas clássicos da nossa pequenez espiritual. Então, meus amigos, é uma nova bacteriologia para o nosso estudo. Então, meus amigos, somos nós que nos destruímos a nós mesmos com os nossos pensamentos desequilibrados. Então nós pedimos o nosso retorno à carne. É bom os amigos aprenderem algumas expressões do mundo material aplicado no mundo espiritual. Como é que se chama isso? É o retorno à esfera do esquecimento. Nós nos sentimos tão aflitos. Meus amigos, quando a gente comete um erro, nós não sentimos um desconforto. E às vezes esse desconforto perdura por um certo tempo, se não por toda a vida. Agora, uma mente despida dos obstáculos da carne, dinâmica, passa a sofrer intensamente os seus graves equívocos. Então, nas zonas espirituais próximas à crosta planetária, é usada a expressão esfera do esquecimento para denominar o nosso mundo dos homens. E aí nós vimos para a Terra cheio de ideais. Eu vou fazer e acontecer. Nós já vimos aqui nesta mesma casa companheiros que começaram com belos trabalhos espirituais e depois encostaram a enxada ao ferrugem e desapareceram, para o nosso pesar. É fácil soltar foguetes e bater palmas. Difícil é perseverar. É como Jesus nos dizia, é a porta estreita, larga, ampla é a porta da perdição, estreita é a porta do bom caminho. Então, meus queridos amigos, felizes aqueles que pegaram a charrua e permaneceram, perseveraram até o fim. E Jesus chama a nossa atenção. E aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Salvos de si mesmo, salvos do seu passado de compromissos nefastos, doentios. Meus amigos, que coisa maravilhosa é visitar as esferas espirituais superiores. Uma única vez em desdobramento mediúnico, nós fomos agraciados a visitar uma colônia superior. Só tem uma dificuldade, meus amigos, é a volta. O desejo de lá ficar não tem tamanho. Tais as belezas físicas e as belezas pessoais. Aqueles irmãos luminares sapientíssimos, boníssimos, que vêm nos receber com um carinho infinito. Dali vem um fluido, um magnetismo que penetra a nossa alma e nós nos sentimos entre os anjos. Nós sentimos uma sinfonia celeste a penetrar no nosso coração. E o momento que o nosso acompanhante
nos certificou que já se completaram 5 minutos da visita, era hora de voltar. Que vontade de retornar àquele mundo, meus irmãos. E aquilo nos aguarda a todos. Não à base de promessas, de discursos, de gestos, de cor da roupa. É encarar a nossa pequenez e transformar os nossos espíritos para melhor, para podermos voar a essas regiões e ter competência de ensar das trevas os nossos amores lá mergulhados, e muitas vezes ali estão pelos nossos maus exemplos do ontem. Então, meus amigos, nós rogamos a Deus a oportunidade da reencarnação e queremos uma vida dura. Nós ouvimos isso dos tutelados da casa num começo de entrosamento de trabalho, após deixarem as zonas de sofrimento, doutrinados e encaminhados pela casa, que trabalham num grande barracão tutelado pela casa, uma grande enfermaria nas zonas umbralinas. Aí nós recebemos o beneplácito da reencarnação, mergulhamos na carne, e o que acontece, amigos? Esquecemos tudo, inclusive as nossas promessas, e passamos a desenvolver a nossa vida humana com os velhos maus hábitos da antiguidade, falando nos nossos direitos. Nunca ouço alguém dizer assim: eu quero defender os meus compromissos, os meus deveres. As pessoas só falam em direitos, mas o direito é consequência do dever cumprido. Quem não cumpre seus deveres não ofere direitos. Então, meus amigos, nós mergulhamos na carne e vamos esquecendo os muitos compromissos que assumimos com Cristo nas nossas orações, ao pleitear a felicidade da reencarnação. E uma vez na carne, nós voltamos aos velhos maus hábitos. Mas tem um detalhe importantíssimo: nós não esquecemos no nosso inconsciente os compromissos espirituais que guardamos. E aí é que nós estamos abrindo a caixa de Pandora do obscurantismo da causa da depressão. Nós não nos recordamos objetivamente os terríveis problemas que nos domiciliaram na carne, mas deles espiritualmente não estamos esquecidos, e começamos a nos assustar com as lutas que a vida nos propõe. Não é que as lutas sejam maiores que as nossas forças. Deus não coloca pesos nas nossas costas maiores do que as nossas forças. Não é a prova que é muito grande, a nossa coragem é que é pequena, e nós temos dificuldade de arrostar. Lembramos subjetivamente os nossos compromissos espirituais, o que vimos fazer na terra, nos lembramos subjetivamente no nosso inconsciente, na nossa memória espiritual, mas como homens, falamos em direitos, falamos em conquistas. Eu vi o metal, e o ouro, e os títulos, e as vantagens, e as facilidades. Queríamos viajar, passear, desfrutar, gastar, gozar a vida.
Mas alguma coisa lá no nosso inconsciente nos fala de que temos compromissos gravíssimos para serem ajustados. E aí começamos a entrar num parafuso. Começa a crescer na nossa alma uma cobrança do nosso espírito, quando não daqueles espíritos com os quais fizemos graves compromissos, às vezes de recebê-los como filhos. Meus amigos, não somos contrários ao controle de natalidade dentro do bom senso, mas fechar a porta radicalmente é um caso a ser muito bem pesquisado, porque nós temos compromissos do passado. Há irmãos nossos que nós amamos profundamente e que jazem em situações espirituais danosas e que precisam da nossa ajuda, da nossa oportunidade. A maior caridade que fazemos a um espírito é oferecer-lhe a reencarnação na terra. Aquelas vidas que nós tiramos do passado, nós restituímos através da reencarnação. Uma semana atrás, falamos aqui a história daquela viúva que o Chico foi visitar e que teve seu único filho assassinado por um desconhecido. Ela ajudou a recuperar aquele homicida. Ele se tornou homem de bem, cumpriu a sua pena na penitenciária, estudou, formou-se, casou-se, e no casamento recebeu como primeiro filho aquele homem que ele havia assassinado, aquele jovem. Meus amigos, misericórdia quer no holocausto. Nós não precisamos necessariamente pagar pela dor, podemos pagar pelo amor. E as mães quitam-se, os pais quitam-se de compromissos gravíssimos do passado através da paternidade. Devolvemos a vida que tiramos do ontem e recebemos nos braços aqueles mesmos que prejudicamos no passado. Então, meus amigos, nós nos vemos pressionados por um inconsciente que nos cobra ações construtivas que nós menosprezamos. E começamos a somatizar através das nossas glândulas de secreção interna, pelos nossos fenômenos endócrinos, todos aqueles matizes espirituais, e vamos mergulhando numa situação dramática de sofrimento. Bate-nos uma tristeza profunda, uma melancolia enorme, e a nossa bioquímica nos leva a uma situação dramática. Por isso, meus queridos amigos, antes que o depósito de papel pegue fogo e você vá pedir um copo d'água para apagar um incêndio colossal, através da ajuda dos médiuns passistas, dos médiuns de incorporação, dos doutrinadores, dos oradores, é bem melhor, meus amigos, lermos Françoise de Denis, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 25, que nos explica, com o título A Melancolia, os processos da depressão. É uma medicina preventiva. Leia nesse livro, capítulo 5, item 25, está aqui à disposição. Leia uma vez por semana, uma vez por mês. Se não puder, uma vez por semestre, uma vez por ano, você leia, para que essa mensagem desse espírito amigo
cale fundo nos nossos corações, na nossa alma, como um elemento preventivo, não só para nós, porque aquelas matérias mentais que Hipócrates chamou de fluido negro, elas são virulentas, elas são fortemente indutivas. Nós saímos por aí distribuindo um manancial terrível de matéria mental, muito pior do que a AIDS. A AIDS não é nada. Porque é melhor morrer adético do que suicida. As consequências são gravíssimas. A minha esposa lida com excepcionais. Eu vejo lá na clínica aquelas crianças excepcionais, estropiadas, tortas, cegas, mudas, surdas, semblantes cadavéricos, corpos retorcidos, demência, retardos mentais graves, meus amigos. São os depressivos que voltam, são os suicidas que batem à porta da vida, e a reencarnação é a única solução para o suicídio, em quadros por vezes dantescos. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor ilumine a nossa inteligência. Repetimos o nosso convite para que os irmãos aqui presentes, se possível ainda essa noite, leiam o capítulo 5, o item 25, a melancolia, pela importância dos seus comentários. Senhor, nos guarde, muito obrigado. Então vamos realizar a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, capítulo 5, item 25, a melancolia, de François de Geneve, Bordeaux. Sabeis porque uma vaga tristeza se apodera por vezes de vossos corações e vos faz sentir a vida tão amarga? É o vosso espírito que aspira a felicidade e a liberdade, mas, ligado ao corpo que lhe serve de prisão, se cansa em vãos esforços para escapar. E vendo que esses esforços são inúteis, cai no desânimo, fazendo o corpo sofrer sua influência, com a languidez, o abatimento e uma espécie de apatia, que de vós se apoderam, tornando-vos infelizes. Acreditai no que vos digo e resisti com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. Essas aspirações de uma vida melhor são inatas no espírito de todos os homens, mas não a busqueis nesse mundo. Agora que Deus vos envia os seus espíritos para vos instruírem sobre a felicidade que vos está reservada, esperai pacientemente o anjo da libertação, que vos ajudará a romper os laços que mantêm cativo o vosso espírito. Pensai que tendes a cumprir, durante vossa prova na terra, uma missão que já não podeis duvidar, seja pelo devotamento à família, seja no cumprimento dos diversos deveres que Deus vos confiou. E se no curso dessa prova, no cumprimento de vossa tarefa, virdes tombar sobre vós os cuidados, as inquietações e os pesares, sede fortes e corajosos para o suportar. Enfrentai-vos decisivamente, pois são de curta duração e devem conduzir-vos junto aos amigos que chorais, que se alegrarão com a vossa chegada e vos estenderão os braços, para vos conduzirem a um lugar onde não tem acesso às amarguras terríveis.